O Grão-Almirante Thrawn está cada vez mais conhecido por toda a galera que conhece Star Wars, mas sabia que ele não era o único que ocupava o rank de Grão-Almirante? Desde humanos sensitivos à força a ciborgues, a patente foi ocupada por muitas séries. Bora pro vídeo que eu te conto mais. Saudações imperiais! Hoje eu tô aqui pra falar sobre os 13 grão-almirantes conhecidos lá do Legends. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para você não perder mais conteúdos como esse. Bora pro vídeo. A história começa 2 anos antes da Batalha de Yavin, com o Imperador Palpatine promovendo 12 imperiais que responderiam somente para ele ou para pessoas autorizadas por ele, como por exemplo Darth Vader. Conhecida por muitos uma medida que daria ao Imperador controle direto da Marinha Imperial, algumas decisões foram questionadas em segredo. Enquanto alguns recentemente promovidos eram leais e capazes, outros eram apenas oficiais sem experiência e, portanto, ferramentas políticas no todo o jogo do Império. O primeiro da lista é Martel Beth. Não gostando de assuntos políticos que aconteciam na corte imperial, a ausência dele em tais assuntos fez-o ganhar a alcunha de o Almirante Invisível. Ironicamente, o seu apelido era um presságio do que estava por vir. Após a Batalha de Yavin, a primeira grande derrota do Império e a destruição da Estrela da Morte, o Imperador designou Beth a trabalhar em um experimento de caças TIE que ficavam invisíveis, assegurando a vitória total do Império contra a Aliança Rebelde. Passando anos a bordo da estação de pesquisa Imda Alpha, o sucesso do projeto não foi imediato. Os caças que conseguiam ficar invisíveis também faziam com que o piloto não enxergasse nada do lado de fora. Levando a nova superarma do Império ao mundo de Item 2, a Tarkin, obviamente nomeada em homenagem ao grão Moff Tarkin que faleceu em Yavin, ele conseguiu extrair cristais do mundo que permitiam a camuflagem do caça. Após vários testes e a pressão do próprio Darth Vader pelo projeto estar demorando demais, o projeto foi um sucesso e a fabricação em massa desses caças, agora chamados os TIE Phantoms ou TIE Fantasmas, se iniciou. Entretanto, a Aliança Rebelde logo descobriu o projeto e enviou 2 agentes para destruir Imda Alpha. Com o sucesso dos agentes rebeldes, Beth fugiu com suas naves restantes para o orla exterior, sabendo que havia falhado com o seu imperador. Após a morte de Palpatine, porém, a tripulação dele o traiu e o assassinou, e se juntaram às forças de Blitzer Hask, senhor de guerra que havia se afastado do Império e agora começava a montar forças para retaliar contra a Nova República. Nihil Declan, usuário da força, é o segundo da lista. Veterano das Guerras Clônicas, Declan era conhecido por ter uma personalidade instável, além de transformar as unidades que lutavam com ele em uma força de combate superior a usar da telepatia, uma técnica conhecida como meditação de batalha. Ganhando a atenção do Imperador devido ao seu sucesso excepcional como piloto de caça TIE, Declan ficou com uma pergunta na sua mente: por que seus talentos deveriam parar de evoluir agora que os Jedi se foram? Enviado para Dromund Kaas, o antigo mundo do Sith, Declan treinou no caminho do lado sombrio. A jornada dele acaba em Endor, porém, pois quando sentiu a morte do Imperador pela força, abandonou a frota imperial e correu até a Sala do Trono, estando a bordo da estação quando ela explodiu. A história do Grão-Almirante Octavian Grant é uma de paz após a Batalha de Endor. Se enxergando como um ser superior e totalmente contra a existência de droids ou alienígenas, a sua postura só era rivalizada pela aptidão com estratégia militar. Mas Grant não morria de amor pelos outros Moffs, e por causa disso, quando o Império caiu, ele foi o Grão-Almirante que ficou isolado, ele não tinha uma base consolidada, nem naves e nem mesmo pessoas leais a ele. Buscando refúgio no novo conglomerado político chamado Alinhamento do Pentagrama, criado com os remanescentes imperiais que se mantiveram isolados da galáxia, Grant viu os outros Grão-Almirantes se esconderem ou até mesmo morrerem. Quando não restou mais nenhum, ele desertou para a Nova República, contando os segredos imperiais em troca de imunidade. Quando o Grão-Almirante Thrawn ressurgiu para lutar contra a Nova República, Grant não ajudou, pois ninguém sabia de seus verdadeiros propósitos. Entretanto, na volta de Palpatine, 4 anos após a Batalha de Endor, ele foi essencial em derrubar o grão Moff Ardus Kane, criador do alinhamento do Pentagrama, que havia se aliado com o renascido Imperador, e as forças remanescentes de Thrawn que acabaram de ser derrotado. Por causa de sua longevidade e de ter sobrevivido mais do que todos esperavam, Octavian Grant ganhou o apelido de o último grão-almirante. Joseph Granger não era conhecido por sua sutileza nem por lealdade. Ocupado durante a Batalha de Endor por estar lidando com relatos crescentes sobre saqueadores de pele albina no setor de Mandalore, Granger sobreviveu e usou seu rank para intimidar Moffs e pessoas que estavam abaixo dele na cadeia de comando, juntando uma armada de Star Destroyers, cruzadores e até mesmo um Super Star Destroyer. A história dele, ou o fim dela, se intersecta com a de outro grão-almirante, Danetta Pita. Na falta de uma palavra melhor, Danetta Pita ele era um hipócrita. Escondia sua descendência de ancestrais não humanos ao promover uma cultura xenofóbica e defender direitos essenciais apenas para os humanos. Mas na verdade isso aí era um bom elo de ligação com a própria proposta expansionista do Imperador, que promovia a superioridade humana e a expansão para outros territórios. Utilizando suas naves masmorra, a Apokak, Angrix e Azkok, ele viajava pela orla exterior, depopulando mundos e condenando seus habitantes a uma vida eterna de escravidão. Após a Batalha de Endor, Pita se tornou o novo protetor não oficial do setor de Corellia
planeta, e quando Joseph Granger tentou dominar o setor, uma batalha aconteceu no mundo de Tralos. Em uma manobra arriscada, Granger jogou sua nave contra a de Pita, matando os dois no processo. E lembra que eu falei de algumas pessoas que não eram tão capazes assim? Pois é, Ishin e o Haas entram aqui na história. Fundador da Compnor, o Comitê para a Preservação da Nova Ordem, ele não tinha histórico e nem mesmo experiência militar. E o Haas sabia que sua promoção era apenas política, e da ponte de seu Star Destroyer, o chamado discípulo do Imperador, ele lançava missões que, aos seus olhos, ganharia a gratidão de Palpatine, como o bombardeio de Shallan ou então o massacre em Maiomar. Quando o Palpatine morreu em Endor, e o Haas passou a acreditar que sua carreira havia acabado, e em um ato de desespero, arremessou seu Star Destroyer em uma estrela, levando consigo a vida de 37 mil tripulantes. Afshin Makati é outro da lista. Durante a missão à base rebelde no planeta de Tila, um culto estranho chamado a Ordem Secreta guiou suas forças pelo planeta. Um de seus subordinados ridicularizou os uniformes usados pelos membros da Ordem, e Makati foi punido pelo líder da Ordem, o profeta Kadan, que usou de relâmpagos da força para machucar o Grão-Almirante. Makati era um dos 4 Grão-Almirantes a bordo da segunda Estrela da Morte na Batalha de Endor, mas ele conseguiu fugir para Coruscant no caos que se deu após a batalha. Continuando como servo fiel do Império, ele agora respondia para qualquer um que tomasse o controle da organização. Mas quando o impostor se passando pelo profeta Kadan ressurgiu, reclamando seu direito ao trono, Makati recusou o chamado e caçou o falso profeta com a ajuda de Arsakel, antigo discípulo da Ordem que estava amargurado com situações passadas e também acreditava que era o verdadeiro Kadan que havia ressurgido. Aniquilando as forças do falso profeta e encurralando na estação Scardia, Makati anuncia sua vitória enquanto destrói a estação após criticar as vestimentas patéticas do culto. Embora tenha morrido algum tempo depois acreditando que havia concluído sua vingança, Arsakel rastreou seu antigo mestre e o matou. Então Afshin Makati de fato teve sua vingança. Pekati sim tem um nome interessante, isso porque a história dele é de religião. Criado com a crença na glória do pós-vida, prometidas pelos seguidores do caminho sagrado, sim ficou em um vazio espiritual após o Império chegar e abolir completamente a religião. Para preencher tal vazio, ele internalizou a doutrina imperial e ascendeu ao ranking de grão-almirante, confrontando os rebeldes com sua nave chamada Fi, que significava filho em alto idioma galáctico. A fé de Sim foi abalada mais uma vez quando o Império caiu em Endor, e ele buscou abrigo em religião chamada Igreja do Lado Sombrio, que era sancionada por Seit Pestage, um dos conselheiros do agora falecido imperador, que pregava a vitória imperial por onde quer que a religião passasse. Embora Pestage tenha financiado o movimento religioso, a devoção de Pekati Sim era verdadeira aos profetas que verdadeiramente comandavam a religião. Operando em Kashyyyk, ele encontrou seu fim quando o almirante Akbar chegou com suas forças para libertar o planeta. Foi vaporizado junto com sua nave e tripulação porque prometeu para si mesmo que nunca abandonaria suas crenças novamente. Miltin Takel, infame por sua pompa, adorava farrear com a elite do Império, frequentemente coletando e espalhando rumores que prejudicavam a nobreza. Irmão do governador de Esseres, Takel satisfazia vários seus vícios como especiarias, mulheres e seres de outras espécies em paz sob a proteção do seu irmão. Apesar disso, ele era um excelente estrategista, provado por sua maestria no cerco de Trazemene, que foi o que fez ganhar o ranking de grão-almirante. A maestria, claro, veio de estimulante que dava habilidade limitada de telepatia ao usuário. E foi esse estimulante também que o fez perceber a agitação de Nile Declan, que corria para a sala do trono em busca de Palpatine, indicando que estava na hora de sair dali, escapando da própria morte. Após a derrota do Império na Batalha de Endor, o próprio grão-almirante Joseph Granger anexou o muro de Gargon e suas forças, anteriormente comandadas por Takel, em sua armada. Determinado a recuperar seu território, ele formou uma aliança nada usual com um ser chamado Trioculus, um ser que se autodenominava filho de Palpatine que reclamou o título do Imperador para si mesmo. Mas os vícios de Miltin Takel foram também seu fim, já que em uma das reuniões com o Trioculus, Takel questiona enfurecido o propósito e estratégias do aparente herdeiro do Império, morrendo antes mesmo de terminar suas reclamações, sendo executado por insubordinação. O ciborgue Oswald Teshik nem sempre foi um ciborgue. Antes de um grão-almirante que havia falhado na captura de um pirata rebelde a tempo, o Imperador Palpatine usou de Teshik como exemplo para outros grão-almirantes ao enviá-lo numa missão sem volta contra a frota Rapan. Contra todas as possibilidades, Teshik sobreviveu, ou ao menos parte dele. Com 3/4 de seu corpo sendo substituídos por partes cibernéticas, Oswald Teshik agora era vítima de preconceito dentro e fora do Império, e subsequentemente se cortou de todas as emoções. Enquanto a segunda Estrela da Morte estava sendo atacada durante a Batalha de Endor, uma coluna caiu nele e ninguém o ajudou. Admitindo a derrota, uma luz de esperança e de sentimentos antes adormecidos se deu quando um trabalhador o salvou e o levou até sua nave de comando. Dentro de suas juntas metálicas, sentiu emoção que nunca mais tinha sentido e aguentou 3 horas em batalha contra a frota da Aliança Rebelde com seu Star Destroyer, o Elemocinari, sendo desativado por rajadas iônicas. Levado como prisioneiro, foi executado pela Nova República por atrocidades inumanas cometidas contra os cidadãos da galáxia, respondendo à acusação apenas com uma risada metálica. Nesse momento da história faltam 3 grão-almirantes, mas você lembra que eu falei que só tinham 12, não é? Pois é, entra Thrawn na história. Nascido no Espaço X, ele serviu na Força da Expansão e era comandante de uma pequena força de patrulha.
Em uma de suas muitas missões, encontrou-se com um agente de Darth Sidious, que revelou que Palpatine era tanto o Lord Sith quanto o Chanceler Supremo da República Galáctica e estava construindo uma força para lutar contra aqueles que vinham de longe, pois seus exércitos eram uma ameaça para toda a galáxia. Tendo encontrado essas forças antes e sabendo que a biotecnologia delas era uma ameaça, Thrawn decide se aliar a Palpatine. Com algumas confusões em seu nome, um encontro com a Federação do Comércio e até mesmo uma força de 18 Jedi, surgiu o interesse do X de trabalhar ao lado do Imperador. Mas sabendo que não poderia sair da força da expansão X, ele decide arquitetar sua própria queda ao destruir sua reputação e eventualmente causar seu próprio exílio. Uma semana após a formação do Império Galáctico, Thrawn é encontrado e levado perante o Imperador. Agora parte das forças imperiais, ele ascende rapidamente aos ranks da Nova Ordem e, um tempo depois, é secretamente promovido ao rank de 13º Grão-Almirante. Mas daí chega Ruflan Tigellinus, um dos outros Grão-Almirantes. Sendo um habilidoso comandante de frota, ele queria mais poder político, se conectou bem com a corte imperial e fez amigos lá. Mas sendo totalmente xenofóbico e com mentalidade de apenas humanos importam, quando viu Thrawn entre a corte, ele fez amizade com X apenas para atraí-lo e juntar todos da corte contra ele, convencendo o Imperador a exilá-lo para além das regiões desconhecidas em trabalhos de cartografia, o que era visto como um grande insulto, já que Thrawn havia se mostrado um estrategista e apto combatente. Ainda assim, isso tudo era um plano elaborado do próprio Palpatine e também do X, que queriam uma justificativa para construir uma frota que defendesse o Império das forças que vinham das regiões desconhecidas, assim como ajudar o seu povo que lutava em incursões contra aqueles que vinham de fora. E o X frequentemente regressava para a capital escondido. E Tigellinus? Bom, Tigellinus ele ganhou tanto poder político que eventualmente se tornou um Grão-Moff e depois da morte do Imperador ele foi convidado a se juntar a um recém-formado comitê. Recusando a proposta por conselho do seu amigo, o Moff Gideon, ele foi caçado e sua força anexada pelo comitê. A reviravolta aqui, o Moff Gideon entrou para o comitê e passou a comandar as forças do falecido Grão-Almirante. E, para fechar a história, o Grão-Almirante Demetrius Zarin, ansioso por mais poder, que decide simplesmente sequestrar o Imperador, apostando tudo em um audacioso golpe de estado. Depois da Batalha de Hoth, Arden Lee, uma das agentes pessoais do Imperador, usou os poderes dela para sequestrá-lo a mando de Zarin. Fracassando, porém, Zarin se torna um fugitivo e Thrawn é enviado para caçá-lo. A missão do X é um sucesso e ele retorna para as regiões desconhecidas uma última vez. No mesmo ano, a segunda Estrela da Morte explode, levando Darth Vader e o Imperador consigo e fragmentando o Império. Com a rebelião se reformando em uma nova república e a confusão do pós-guerra, para registros oficiais, todos os 12 Grão-Almirantes estavam presos ou mortos, o que ajudou no fato. O Grão-Almirante Thrawn agora estava nas regiões desconhecidas, juntando novas forças a fim de retornar para a galáxia e reconstruir o Império. Mas isso aí é uma história para depois. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, obviamente, ativar todas as notificações para mostrar que você está curtindo nosso trabalho e, obviamente, assistir os vídeos quando as notificações chegarem, beleza? De resto, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.